passo a passo completo para você planejar sua viagem para Paris. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltaviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio, e para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou completamente apaixonada por Paris. O maior sonho da minha vida era morar lá e eu realizei esse sonho no ano passado. Eu morei durante 7 meses em Paris, inclusive tem uma playlist completa aqui que se chama Mar em Paris, com todos os vídeos que eu fiz por lá, e ainda tem outros que eu ainda vou lançar nessa lista. Então assim, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo de Paris. Mas antes disso, eu já tinha também viajado várias outras vezes para Paris, e aqui eu preparei então uma checklist, um passo a passo completo para você fazer, para você tirar a sua viagem para Paris do papel agora mesmo. Eu vou pular a introdução de falar por que você deveria viajar para Paris e tudo mais, porque eu acho que isso vocês já estão carecas de saber. Vocês sabem lá no meu Instagram o quanto eu amo Paris e o quanto que eu acho que é uma cidade incrível para você viajar. Então já vamos aqui direto para o passo a passo, que vocês sabem que eu sou sem enrolação. E uma última coisa antes da gente começar: tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu separei num PDF, checklist viagem para Paris, que você vai poder baixar depois que você assistir. Bom, o primeiro passo é você definir as datas da sua viagem. E aí você pode levar em consideração vários fatores, mas eu acho que o mais importante é ver quando você tem disponibilidade de viajar. Porque é muito fácil eu falar aqui que o ideal é você viajar na baixa temporada, porque as coisas são mais baratas e é melhor de visitar a cidade, mas você só tira férias na alta temporada. Eu acho que a coisa mais importante é você ver quando que você tem disponibilidade de fazer essa viagem. Se você tiver uma flexibilidade maior, melhor ainda, porque aí você vai poder escolher uma determinada estação do ano, um determinado período do ano específico. Mas algumas coisas além disso para você levar em consideração: a baixa e a alta temporada. Isso é bastante variável, porque assim, como Paris é a cidade mais visitada do mundo, né, em termos turísticos, é muito difícil você encontrar ela em baixa temporada ou com poucas pessoas. É uma cidade que vai estar sempre lotada. Mas a alta temporada mesmo acontece no verão. Então ali nos meses de junho, julho e principalmente agosto. E também a alta temporada em alguns feriados, como no Natal, Ano Novo e no período também de férias. Outro fator para se preocupar é a época do ano, a estação do ano. Mas isso eu acho que não deve ser o fator determinante, porque muita gente me fala no meu direct lá: Mari, vale a pena visitar Paris no inverno? É muito frio? Qual é a melhor estação para você visitar? E assim, eu sou do time que vale a pena visitar Paris em qualquer momento. O melhor momento para visitar Paris é o momento que você pode visitar Paris. Se eu te falar que eu gosto mais de Paris no outono ou na primavera, não quer dizer que seja ruim no inverno ou no verão. Claro que você vai ter que adaptar as suas expectativas com essa escolha. Então, por exemplo, você sabe que no inverno os dias são mais curtos, então você vai ter menos tempo de luz solar para aproveitar, e algumas atrações elas são fechadas no inverno, mas tem outras que abrem e só acontecem no inverno. A mesma coisa com o verão. Tem bastante coisa acontecendo, bastante evento acontecendo, então a cidade fica muito mais lotada, os preços também todos mais altos. Então acho que assim, os outros fatores são mais importantes na sua decisão, e aí o fator da estação do ano, você pode ali adaptar a maneira que você vai se vestir. Então se aprender como se vestir no inverno, como se vestir no verão, no outono, na primavera, que aí dá tudo certo. E também alinhar suas expectativas, né? Não ficar lá e ficar surpreso, né, que você não vai ter mais luz do dia às 5 da tarde. E também, claro, você tem que decidir a quantidade de dias pra ficar lá em Paris. Claro que isso é muito relativo, depende de você, do seu estilo de viagem, quanto tempo você tem disponível, mas pensando num cenário ideal, eu acho que o tempo ideal para você ficar em Paris é entre 5 dias e 7 dias. Isso sem contar uma data do seu voo, né? Porque se você contar, por exemplo, que você está saindo do Brasil até chegar lá, esse dia você não conta, porque é um dia que você não vai ter nenhum tempo em Paris, ou então é um dia que você chegar, vai estar mais cansado. Eu não recomendo colocar nada assim no roteiro muito pesado nesse primeiro dia. E nem no dia que você for embora, que você vai estar na correria. Mas tem boas opções também, se você ficar 3 dias por lá, se você quiser fazer só o básico da cidade, dá certo. 5 dias eu acho que já dá para incluir um bate-volta, por exemplo, ir para Versalhes ou ir para Disney, se esse for o seu objetivo. E 7 dias, então, dá para fazer tudo com mais calma. Mas assim, tempo em Paris nunca é demais. Eu fiquei lá 7 meses e não fiz tudo que eu queria fazer. Então assim, decidindo então as datas, é hora de você se preocupar com a documentação, especificamente do passaporte. Porque sim, você vai precisar de um passaporte para você poder viajar para Paris, mas você não precisa de visto se você for ficar até 90 dias no país. Então assim, para uma viagem, com certeza você não vai precisar. Para emitir o passaporte,
passaporte, eu tenho um vídeo completo, é super simples, vou deixar aqui linkado para você assistir depois. E lembrando que se você já tem passaporte, mas ele tá ali próximo do período de validade, você vai ter que renovar o seu passaporte, porque a União Europeia exige que você tenha o passaporte válido por no mínimo 6 anos antes da sua viagem. E você precisa organizar também, você não pode ir com o passaporte vencendo lá para você poder entrar na França, eles não vão deixar, precisa ter 6 meses de folga. Depois você vai começar a pesquisar as passagens aéreas. E também é muito relativo quanto tempo de antecedência você tem que começar a pesquisar essas passagens. Costuma ser entre 6 meses e 4 meses antes da sua viagem, mas isso varia bastante. E para fazer essa pesquisa, eu recomendo 3 sites que eu uso sempre, que é o Kayak, o Skyscanner e o Google Flights. Nesses sites você consegue ver em uma tela só a variação e as diferenças de preço entre diferentes companhias aéreas, que aí você pode escolher o melhor para sua compra. Depois você vai escolher a hospedagem, e essa tarefa em Paris não é tão fácil porque Paris, como eu disse, é uma cidade muito turística, muito visitada, então tem muitas opções de hotéis, de acomodações na cidade para você escolher. Mas a dica que eu dou é você sempre escolher hotéis que fiquem próximo às estações de metrô, porque lá em Paris a melhor forma de você se locomover é de metrô. Óbvio que se você conseguir andar também é super legal, mas hotéis que você dá para ir andando nas atrações turísticas costumam ser bem caros. E assim, se você tiver um orçamento mais folgado, super recomendo você ficar assim nos hotéis ali que ficam próximos da Champs-Élysées, próximos do Museu do Louvre, próximos ali da Torre Eiffel, mas se não, você quer economizar um pouco mais, você provavelmente vai ficar em hotéis que não ficam em bairros turísticos, então o seu meio de locomoção vai ser o metrô. E também é muito relativo à melhor região para se hospedar em Paris. Paris, ela é dividida, para você ter a noção, em 20 arrondissements. E arrondissement é mais ou menos macro-regiões, porque dentro desses arrondissements, que são 20, você tem bairros. Então, quando a gente fala de Paris, a gente tem 20 regiões que a gente pode se hospedar. As únicas regiões que eu não recomendo tanto você se hospedar são as regiões 18, 19, 20 e 13. Claro que isso é relativo, tem lugares ótimos também nessas regiões, mas essas são regiões que são um pouquinho mais afastadas em termos de segurança, elas são assim um pouquinho, mais inseguras, mas especificamente eu não recomendo você ficar próximos às estações de metrô Gare du Nord, Stalingrad, Pigalle e também se tiver escrito Porte de alguma coisa na estação. Então tem Porte de Bercy, Porte de Versailles, Porte de Clichy, que são essas portas, que são na verdade portais para portais. Parece uma coisa de Star Wars, enfim. Mas assim, são os portões para fora de Paris. Então são regiões que ficam muito na extremidade, que eu também não acho legal de você se hospedar. Mas todos os outros são muito bons de se hospedar. Eu particularmente gosto muito do 5, do 6 e do 14. E para você saber em qual arrondissement o seu hotel fica, é só você colocar o CEP, os 2 últimos números são o número da região. Depois você vai chegar na minha parte favorita, essa é a próxima, são minhas favoritas, que você vai listar tudo que você quer fazer na cidade. Atrações que você quer visitar, museus que você quer conhecer, experiências que você quer ter, absolutamente tudo. E essa tarefa é muito longa, assim, vai demorar muito tempo, porque cada hora você vai ver que você vai achar mais coisas de Paris, porque Paris tem muita coisa pra fazer e muita coisa legal pra fazer, então essa vai ser uma tarefa difícil, escolher ali as coisas que você quer fazer. Feito isso, você também vai fazer o mesmo pra restaurantes, padarias, confeitarias e tudo que tem de bom, porque se tem uma coisa que tem boa em Paris, é comida, então você vai poder escolher então onde que você vai comer, se você quer restaurantes mais caros, se você quer mais especiais ou se você quer economizar. Feito isso, você vai juntar todos esses lugares num roteiro. E como que eu faço isso? Eu costumo fazer pelo Google Maps mesmo. Eu coloco lá todos os lugares que eu listei e aí eu vou vendo o que fica perto de quê para eu agrupar no mesmo dia de viagem. Claro que talvez você não vai conseguir conhecer tudo que você botou naquela lista, mas pelo menos você consegue ali agrupar as suas preferências e já tem uma outra lista. Se você quiser voltar para Paris, já sabe o que você pode visitar. Roteiro pronto, é hora de você estudar o transporte público. E quando eu digo estudar, é porque realmente vai facilitar muito a sua vida. Você vai evitar muito perrengue e também vai evitar de ser furtado se você entender como funciona o metrô de Paris, as linhas, como elas funcionam. E assim, você não precisa se preocupar muito com isso, porque eu tenho um vídeo aqui completíssimo do metrô de Paris que você pode acessar depois que você assistir esse vídeo. Entendido então como funciona o transporte público de Paris, é hora de você se preocupar também em como você vai do aeroporto até a sua acomodação. Isso pode parecer um passo meio bobo assim, mas Mari, isso eu vejo na hora quando chega lá. Mas não,
Se você assistiu o vídeo que eu tenho também sobre os aeroportos de Paris, cada aeroporto de Paris ele fica numa localidade diferente, então você tem que ver qual a melhor forma de você chegar até a sua acomodação. Seja se você vai encarar o transporte público, seja se você vai contratar um translado, se você vai de táxi, enfim, você vai ter que decidir isso antes para você não chegar lá na hora e ficar atordoado sem saber como chegar no seu hotel. Veja isso antes, deixa tudo certinho. Eu sempre recomendo para você que nunca viajou para fora, você nunca viajou, você não tem costume ou você está viajando com muitas malas, você contratar um translado que sai muitas vezes mais em conta do que um táxi. E é uma coisa assim, que tem uma pessoa lá te esperando com seu nome. E no caso, eu tenho um transfer que eu vou te indicar, que é o Emanuel, vou deixar aqui linkado o contato dele, que ele até faz o check-in no hotel para você. Então assim, a mão na roda, principalmente para quem não fala francês, não fala inglês. Mas se você estiver economizando super na sua viagem, você não quer gastar um centavo a mais e é aventureira que nem eu, você também pode pegar o transporte público. Tem tudo nesse vídeo do aeroporto. Próximo passo é você pesquisar então da estação que você tá indo visitar Paris, você vai ver ali qual a média de temperatura, mas assim, isso muda bastante. Então minha recomendação de coração é uma semana antes da sua viagem, você fazer então essa decisão de roupas que você vai levar. Porque às vezes você tá indo no verão, mas não vai fazer tão calor assim. Ou você tá indo no inverno e o inverno tá super ameno. Então para você montar a mala certa, pesquisa antes as temperaturas, tudo direitinho. Nos sites mesmo, né, online você consegue ter isso. Eu sei que muita gente pergunta, Mari, qual vai ser o clima no dia 26 de maio que eu vou viajar? E assim, gente, eu também não sei. O clima tá mudando muito, a temperatura, tudo. Então, assim, faça a pesquisa uma semana antes da sua viagem. E também leve em consideração que você pode comprar algumas coisas lá também. Tem coisas que vale a pena você comprar lá na sua viagem do que levar daqui. Penúltimo passo, você vai imprimir os documentos necessários, porque se tem uma coisa que francês gosta é papel. Para você poder passar na imigração, você vai precisar ter os documentos da sua viagem em mãos. Então você vai precisar do seu passaporte, do seu comprovante do seguro-saúde, que é obrigatório para viajar para a França, seu comprovante de acomodação, sua passagem de volta, enfim, são alguns documentos que você precisa para você passar na imigração. Então você imprime todos esses documentos, não leva nada no celular, porque eles não vão deixar você olhar, eles não gostam. Imprime tudo. Provavelmente eles não vão te pedir nada, mas assim, tenha tudo em mãos, tudo direitinho, porque se eles perguntarem, pedirem alguma coisa, você já tem tudo lá em mãos. E aí, é só embarcar para Paris. Eu sei que pode parecer muita coisa, muito difícil, que você não vai conseguir fazer e tudo mais, mas eu juro que é muito mais simples do que parece. E para facilitar ainda mais tudo isso que eu falei por aqui, eu preparei uma checklist inscrita para você então poder ticar, se você quiser imprimir, você tica o que é que você fez, o que é que tá faltando. Tem também uma lista de documentos obrigatórios para você entrar na França, para poder te ajudar nessa também. Mas você pode estar se perguntando, mas Mário, onde é que eu vou pesquisar tudo isso, saber que informação é confiável, que não é, onde que eu vou encontrar todas as informações? Eu tenho uma ótima notícia para você, porque no dia 10 de fevereiro eu vou lançar o meu Guia de Paris. Olha, arrepia só de falar. Porque tem tanto tempo que eu tô planejando isso, que eu tô preparando esse guia especialmente para vocês, e muita gente sempre me pediu, mas eu sempre achava que não estava bom o suficiente, que eu não ia conseguir escrever tanto. Mas, gente, o guia está quase entre nós. Ele tá assim, eu nunca vi um conteúdo tão completo de Paris na minha vida. Eu coloquei absolutamente tudo que você imaginar de Paris que você pode precisar. Tem roteiros prontos de 3, 5, 7 dias. Tem as minhas recomendações pré-viagem, o que é que você tem que fazer antes de viajar, todas as recomendações de quando ir, descrição de cada estação do ano, as datas comemorativas que você tem que prestar atenção. Tem da viagem, lugares que você tem que visitar, restaurantes que você não pode deixar de provar para todos os gostos, as minhas dicas pessoais para você não cair em golpe, para você não ser furtado, para você aproveitar ao máximo de Paris por mim. Então, se você está interessado, ó, dia 10 de fevereiro eu vou lançar, vai ter mais um vídeo explicando mais sobre ele, mas assim, eu já garanto que vocês vão surtar junto comigo, porque o guia tá incrível. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, tem o PDF do checklist aqui para você baixar depois que você assistir esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!